Muito bem, você se recorda que nas nossas aulas anteriores, nós estávamos falando um pouquinho para você a respeito do crescimento de longo prazo. E nesse crescimento de longo prazo, existe um conjunto de determinantes. Dentre essas determinantes, nós sabemos que a função trabalho e a função capital são as mais importantes. Você se recorda, então, que quando nós estamos falando de capital, nós estamos falando da formação bruta de capital fixo e, por um outro lado, da variação de estoques. Numa segunda questão, você se recorda que quando nós estamos falando a respeito de trabalho, num primeiro momento, é extremamente importante o crescimento demográfico como oferta, né, de trabalho, como insumo trabalho para o crescimento de longo prazo. Mas você há de se recordar que países do mundo desenvolvido e agora também dos países em desenvolvimento, dentre as quais o Brasil se inclui, começam a apresentar crescimento vegetativo nulo ou neutro, tendendo para negativo. E aí, nós vamos poder perceber que esse decréscimo demográfico terá um impacto no crescimento de longo prazo. Então, a gente vai agora analisar mais especificamente aquilo que nós chamamos do modelo de Solon, tudo bem? A respeito do crescimento de longo prazo, para ver se a gente consegue ter uma ideia geral a respeito dessa questão. Ok? Muito bem, vamos dar uma olhada lá no nosso quadro, acompanha comigo. Muito bem, nós vamos tentar então, né, analisar o modelo de Solon, né? E nesse modelo de Solon, você há de se recordar que nós temos lá uma função, né, capital-trabalho. Então, a equação fundamental de Solon, né, descreve a evolução do estoque de capital. E lembrando a você que quando nós estamos falando de estoque de capital, nós estamos falando basicamente da formação bruta de capital fixo, máquinas, equipamentos, prédios, edifícios e instalações. E aí nós estamos falando, portanto, da evolução do estoque de capital por unidade efetiva de trabalho ao longo do tempo, que me é dada por, né, capital pela variação de capital sobre a variação, né, de trabalho pelo tempo. Se é assim, a gente pode então compreender o seguinte, que quando capital é igual a zero, como na equação que nós mostramos ali atrás, o valor correspondente de K neste ponto é originário de K asterisco, ou seja, o estoque de capital por unidade efetiva de trabalho de equilíbrio, que pode ser visualizado no gráfico 1.1, que nós vamos ver daqui a pouco. Se é assim, algebricamente, o que nós teremos, né? S em função de K igual a N mais G alfa, K em função de asterisco. Se é assim, e quando isto ocorre, nós estamos numa situação que nós chamamos de estado estacionário, ponto no qual o investimento atual se iguala ao montante necessário para manter a relação capital por unidade efetiva de trabalho constante ao longo do tempo. Ora, recorde-se então um conceito extremamente importante aqui, que é o conceito do estado estacionário. Quando nós estamos falando de estado estacionário, significa dizer que o investimento em capital é somente suficiente para poder manter, sob o ponto de vista constante, a produção. Porém, não é possível, nesse estágio estacionário, que nós tenhamos agregação de mais produção ao produto final. Portanto, né, nós vamos ter que caminhar um pouquinho mais e entendermos que se nós pudermos analisar K maior do que zero, ou seja, a evolução do estoque de capital por unidade efetiva de trabalho apresentando-se positiva, e aí você vê que a gente já está contrapondo aquela ideia, né, de que K é igual a zero. Agora nós já estamos admitindo que K é maior do que zero, qualquer ponto acima de zero, nós podemos dizer que isso indica que o estoque de capital por unidade efetiva de trabalho crescerá até o ponto em que K seja igual a K asterisco, pois nesse ponto o capital por unidade efetiva de trabalho permanece constante. Já quando evolução do estoque de capital sendo negativa, o montante de capital por unidade efetiva de trabalho estará caindo ao longo do tempo.
significando que essa queda prossegue até o ponto em que o capital por unidade efetiva de trabalho seja reduzido a K constante. Ou seja, se eu tiver uma situação futura em que K seja de alguma forma, menor que zero, nós vamos ter uma situação em que não haverá o acréscimo de produção e nós chegaremos àquele ponto que nós chamamos de estacionário. Ora, se é assim, a gente pode, então, compreender isso sob o ponto de vista gráfico, Então, nós temos aqui o modelo de Solon com progresso tecnológico. Nós sabemos que nós temos Y e K. Recorde-se você que S se dá em função de Y, NG mais alfa em função de K, e aqui nós vamos poder perceber o K, que é a situação de equilíbrio, onde, na verdade, nós teremos a possibilidade de ter uma produção constante, mas não a sua elevação. Ora, qualquer ponto acima de K de equilíbrio, nós poderemos ter, então, um acréscimo de produção de longo prazo. Ora, a gente agora vai tentar analisar, então, o efeito de um aumento na taxa de poupança sobre o crescimento econômico. O que nós havíamos dito nas aulas anteriores? Que um dos elementos fundamentais para o crescimento de longo prazo é exatamente a poupança. Ora, um aumento na propensão marginal a poupar numa economia que se encontra em estágio estacionário, isto é, numa situação de crescimento equilibrado e constante, porém sem que haja acréscimos significativos da produção, provocará um deslocamento de S para S', representando então que o nível de poupança vai ser maior, que pode ser visualizada no gráfico 1.2, aumentando assim a taxa de investimento da economia, o que implica no deslocamento da curva SY para S''Y. Dado o valor corrente do estoque de capital em capital constante, o investimento efetivo é agora superior ao montante necessário para manter constante o capital efetivo, dando lugar ao reinício da evolução do estoque de capital efetivo até atingir um novo estágio estacionário, ou seja, K duplo asterisco. O que nós estamos falando aqui, sintetizando de outra forma? Se nós tivermos uma maior propensão marginal a poupar, se essa propensão marginal a poupar for maior do que a propensão marginal a consumir, nós teremos aumentado S e deslocado a curva para S'. Resultado, significando que a quantidade poupada será maior. Ora, se a quantidade poupada é maior, nós vamos avançar para K', até que num dado momento a produção satisfaça a demanda e nós podemos então voltar à situação estacionária do capital. Recorde-se você então, que a poupança é um dos elementos chaves, do crescimento de longo prazo. Esse aumento de estoque de capital efetivo proporciona uma elevação no produto por unidade efetiva de trabalho, que antes do aumento crescia uma taxa constante, G, taxa de crescimento do progresso tecnológico. Ora, um aumento da propensão marginal a poupar faz com que o produto efetivo passe a crescer a uma taxa superior a G, ou seja, crescer mais do que o crescimento tecnológico ou avanço tecnológico, ou seja, superior à taxa de crescimento do progresso tecnológico de longo prazo. O comportamento da taxa de crescimento do produto efetivo ao longo do tempo pode ser visualizado no gráfico 1.3, onde podemos observar que o produto efetivo crescia a uma taxa constante G, porém, com uma mudança na propensão marginal a poupar, ocorre um salto do produto na economia, fazendo com que o produto efetivo cresça rapidamente, aumentando temporariamente a taxa de crescimento da nossa economia. Vamos visualizar isso? Acompanha lá então. Qual é o ponto? Se nós tivermos, o que nós estamos falando? Se nós tivermos uma propensão marginal
a poupar que seja maior do que uma propensão marginal a consumir, eu aumento poupança deslocando a curva de poupança para a direita, o que faz aumentar imediatamente, né, o meu produto, porque nós temos somado a essa questão da poupança o crescimento da tecnologia, que embora não tenha se desenvolvido na mesma velocidade do que a da poupança, permite o crescimento do produto. Ora, esse crescimento ocorre somente durante a trajetória de transição do período estacionário inicial, K asterisco, para um novo estado estacionário, K duplo asterisco. E nesse ponto, o crescimento retorna ao seu nível de longo prazo em função do crescimento da tecnologia. Segundo, então, o modelo de Solon, no longo prazo, os países crescem à taxa do progresso tecnológico, ao mesmo tempo que mudanças na política econômica aumentam a taxa de crescimento apenas temporariamente, ao longo da trajetória de transição rumo a um novo estágio estacionário, não tendo assim efeito sobre o nível de crescimento no longo prazo. Sem progresso tecnológico, o crescimento se esgotará, medida que começarem a se manifestar os retornos decrescentes do capital efetivo, ou seja, a relação entre capital de um lado e do outro lado o trabalho. Ora, se é assim, podemos avançar um pouco mais e dizer o que para você? Que somente o progresso tecnológico, na visão do Solon, poderá compensar essa tendência declinante do produto marginal do capital, ou seja, a relação capital-trabalho. Lê-se que, no longo prazo, os países crescerão na mesma proporção da taxa de crescimento do progresso tecnológico. Uma mudança na propensão marginal a poupar tem efeito apenas sobre o nível, isto é, uma mudança permanente em S poderá aumentar ou diminuir permanentemente o nível de produto efetivo de uma determinada economia. Dada essa questão, a gente pode então analisar graficamente aquilo que nós havíamos acabado de falar. Se eu tenho uma propensão marginal a poupar que é maior do que a minha propensão marginal a consumir, eu terei um deslocamento de SY, portanto, né, de poupança produto, para S''Y, significando que, na verdade, eu saio de um estágio estacionário original para alcançar, num segundo momento, um estágio originário, né, secundário, ou seja, K2 asterisco. E aí, o que Solon está nos dizer é que o fato, né, de nós termos uma propensão marginal a poupar só altera o quê? O curto prazo. Qualquer tipo de alteração de longo prazo, segundo o Solon, na verdade será basicamente em função de G, ou seja, do progresso tecnológico. Dada essa questão, nós vamos poder analisar que, para Solon, o crescimento do produto em função do tempo se dá, né, à medida que eu tenho o progresso tecnológico. Quanto maior o progresso ou aquisição tecnológica, maior será o crescimento de longo prazo. Lembrando a você que nós podemos ter duas análises interessantes aqui, né? A primeira é a dos países desenvolvidos, que, via de regra, são desenvolvedores, né, de tecnologia, e nós temos os chamados países periféricos, que não necessariamente são desenvolvedores de tecnologia, mas são aqueles que são compradores. Não importa se haja desenvolvimento ou compra, o importante é a quantidade de tecnologia que está sendo agregada à produção. Ok? Muito bem. Com isso, então, nós encerramos essa primeira etapa aí, né, do nosso modelo de longo prazo, e nós vamos continuar vendo ele na nossa próxima aula. Forte abraço para você e até a aprovação.